Boa tarde a todos. Eu estou aqui, então, fazendo parte da Sprout, que já conheço a Romina há algum tempo e que me pediu para, quando nos encontramos, no ano passado, pediu-me para me juntar à Sprout, que eu tenho todo o gosto. O Sprout, como a Romina diz, é uma organização que tem por fim promover a igualdade de género, educação e qualidade de desenvolvimento em Moçambique através da valorização da mulher, da criança e das organizações. Eu sou um homem aqui no meio das três mulheres. Pode parecer um bocado estranho. Eu tenho o meu historial só para dar aqui um bocado o contexto. A minha avó, dentro dos meus 4 avós, foi a única que acabou o curso universitário. Foi para a Universidade em 1918, foi das primeiras mulheres a estudar ciência física na Universidade de Coimbra, criou a primeira República Feminina em Coimbra. O meu avô veio para Moçambique em 49, ela, como tinha 7 filhos, estava atrasada, só conseguiu vir em 52 e veio para cá como professora do liceu. Ainda chegou a ser reitora do antigo Liceu Dona Ana, que era a parte feminina do Liceu Josina Machel, que havia a parte masculina, que era o do Salazar, e o Dona Ana, a parte feminina. Portanto, eu sempre ouvi a minha avó, que era uma pessoa fantástica, e a minha mãe é engenheira química e chegou a ser diretora do Laboratório de Química do Laboratório de Engenharia de Moçambique. Portanto, tinha outra tia que era professora de francês, outra que era professora de matemática, outra que era advogada. Portanto, eu cresci no meio de mulheres fortes. E para mim era uma coisa perfeitamente natural. O problema destas coisas é que às vezes quando a gente vive numa redoma, depois olha para a rua e aquilo não bate certo com o que a gente tem em casa. E diz, mas porquê é que não são todos assim, não é? Há aqui algum conflito no meio disto tudo. Depois começamos a entender. Diz, eu gostava que as pessoas fossem mais assim. A minha mãe ainda outro dia me contou, a minha mãe está viva, tem 93 anos, e estava a falar com ela sobre estas coisas, e a minha mãe diz, eu detestaria, eu recusaria que me dessem um emprego só porque eu sou mulher. Ou é pela minha capacidade ou então não quero. Esta coisa de discriminação positiva, não concordo. Portanto, é uma pessoa com 93 anos que passou a vida toda e diz, não, eu quero ser igual a um homem quando é para fazer, é porque compito de igual para igual. Claro que depois há outras coisas que disse, mãe, não é tão simples assim, as coisas são um bocadinho mais complexas do que isso. Tenho 2 filhos, um deles é uma filha, que é dentista, como já tinha aqui. O meu filho é o artista, o músico e pintor, que é outra coisa. Mas minha filha é que está na ciência. Mas eu assisti a estas coisas todos, os problemas. Eu gostava que a minha filha tivesse os mesmos direitos que todos os rapazes também. E ao ver esta coisa toda, vendo aquilo porque eu passei, e acho que esta igualdade de género, nós somos... havia em Portugal um slogan antirracismo que era dizer assim, todos diferentes, todos iguais. E é exatamente assim que tem que ser. Somos todos diferentes, mas estamos por fora, mas somos todos iguais em direitos. E é isso que é importante. Os homens e as mulheres são diferentes, mas temos de ser todos iguais na sociedade em muita coisa, que senão não faz sentido. Segurança, uma série de coisas. Eu, como sou cientista, esta parte toda da ciência fascina-me. E qual é o papel? Porque tenho uma mãe e uma avó da ciência. Portanto, também é natural. Mas gostava de ver mais mulheres na ciência. Eu estive em Portugal na Universidade Nova durante muitos anos, até deixar tudo e regressar a casa. No departamento de Física, onde eu estava, havia muitas professoras mulheres. É curioso porque há essa situação. O que acontece? Na área da médica há mais, nas engenharias há poucas. Só uma pequena história que quando estive na Universidade Nova em Lisboa, criei o primeiro curso de Engenharia Biomédica em Portugal. E uma das coisas é que eu disse, não, temos que criar este curso, porque criando um curso de Engenharia Biomédica, vocês vão ver que vamos ter muito mais mulheres do que nos outros cursos de Engenharia, porque é uma engenharia ligada à medicina, ligada à parte humana. E na realidade, todos os anos que eu estive lá, e até hoje, há uma maioria de mulheres comparada com os homens que entram. Há sempre mais de 50 e tal % de mulheres comparado com os rapazes. Portanto, há um lado que é importantíssimo, é isso que eu depois queria começar a discutir aqui assim, não é? Que é a mulher na ciência. A mulher tem um papel importante na ciência, porque traz um lado também mais humano. Porque o homem é um bocadinho bater forte e eu tenho um bocado de problemas que eu detesto o futebol.
E quando os meus amigos todos juntam-se a discutir futebol, eu digo, o que é que eu vou discutir? Fico ali calado a ouvir, porque é aquela uma coisa muito típica, que não me encaixa muito bem. E com vários amigos meus, por exemplo, amigas minhas, dizem que eu tenho um lado feminino muito forte. Não me importa, é assim, a vida é assim. Mas acho que é importante debater estes temas. E neste tema que nós vamos discutir hoje, peço desculpa por este preâmbulo um bocado longo, é fazer qual é o contributo da mulher na ciência e da ciência no desenvolvimento, em particular pode ser ambiente, tecnologia, saúde e energia, entre outros. Neste caso é só saúde. Os três painelistas são da saúde. Mas o papel da mulher na saúde, e estava a discutir há um bocado com a Esperança, que é o mesmo problema que eu tenho, que ela também concorda, era a ciência e o desenvolvimento. E eu pergunto assim, mas o que é isso do desenvolvimento? Há tantas teorias do que é. Eu consigo entender, mas cada um de nós tem uma percepção diferente do que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é aplicado a que nível? Local, global, para o futuro, para o país, são várias coisas. Mas as ideias que eu vou propor é, cada uma de vocês vai-me dizer o que é que acha. E o que eu queria propor, fazer para começar com um desafio, algumas questões. Vou pôr 4 questões que podem responder o que quiserem, uma sim ou se responderem parte não é importante. O que é importante é criar isto como debate. E a primeira coisa que acho interessantíssima é o que é que a motivou ou fez decidir enveredar por uma carreira na ciência ou na medicina. Está um ponto da vida que a gente decide. Porquê é que decidiram? Depois, outra coisa que é importante, que entraves ou dificuldades pensa que encontrou como mulher na sua carreira, porque aparecem sempre, em vários pontos. Depois, como é que se poderá motivar mais mulheres a enveredarem pelas áreas científicas? E, por fim, qual o papel ou influência que poderá ter a mulher na ciência e no desenvolvimento em Moçambique? São questões gerais, que não precisam de responder tal e qual, mas pelo menos darem a sua opinião global. Posso começar aqui pela Esperança. Muito obrigada, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre bom estar a falar em ciência, mas sempre também estressante quando teremos que falar sobre a mulher na ciência, sobre nós, porque acabamos puxando um bocadinho a brasa, a nossa sardinha, tentando dizer tudo que nós temos de direito e parece que estamos a elevar mais do que aquilo que devíamos ser como mulheres. Então, tirando este parêntese de não querer elevar a mulher em vão, eu acho que eu não fui acordar e dizer que quero ser cientista, não foi bem assim. Então, eu escolhi fazer medicina um pouco por acaso, porque quando estava na escola secundária, nós tínhamos as atividades de férias. E estas atividades de férias começavam desde a 9ª classe, 9ª, 10ª e 11ª, fazíamos atividades de férias. E as atividades de férias eram sempre passar uma temporada numa fábrica ou passar uma temporada numa empresa. E isso, eu fiz a visita, as minhas férias em 3 locais, na 9ª, 10ª e 11ª. Na fábrica Ceres, que era uma fábrica de bolachas e de massas, na Maquinag, que era uma fábrica mais pesada, também passei lá as férias e tive a oportunidade de fazer as minhas atividades de férias no serviço de fisioterapia do Hospital Central de Maputo, quando eu estava na 10ª classe. E lá eu vi como é que os enfermeiros, os técnicos tratavam os doentes, alguns dos quais eram feridos de guerra na altura e tinham dores. E os enfermeiros e técnicos faziam os pachos e davam um bocado de conselhos. E nós passámos lá um mês a fazer aquilo com os enfermeiros e eu gostei muito. Eu disse, olha, eu quero ser médica. Foi assim que fui para a medicina e vi que na altura que para ir à medicina tinha que estudar muito, porque toda a gente dizia que para ir à medicina tinha que se estudar muito e que não era qualquer pessoa que entrava na medicina e que eu tinha que ter alguém conhecido que já era médico.
para poder entrar na medicina. Entretanto, os meus pais não eram, meu pai era bombeiro e a minha mãe era doméstica, ela cuidava de nós. Eu não tinha nenhuma referência na família que era médica, então tinha esta preocupação que a única saída que tinha era estudar e ter boas notas e ver se conseguia entrar para a medicina. E também o fato do meu pai ser bombeiro ajudou, porque ele também trazia esta questão do ajudar, do salvar. E em casa tínhamos muitas conversas do que ele tinha encontrado e ele falava muito sobre isso. E também teve um papel muito grande nas nossas decisões, o meu pai. Ele cuidava muito das meninas, dizia que as minhas filhas têm que estudar e têm que ser alguém, porque os homens vão se virar. Os homens vão se virar, mas as meninas, se não estudarem, não conseguem se virar. E foi muito com o apoio dele que nós, as meninas, tentamos, e hoje em dia nós é que nos formamos e os rapazes estão-se a virar, até agora. Porque ele incentivava muito, e já tinha esta referência em casa, em que meu pai achava que a menina só estudando é que poderia fazer alguma coisa na vida. E claro, consegui entrar para a medicina e o curso foi, não senti no curso que houvesse alguma discriminação, porque nós éramos mais meninas na faculdade. E as meninas eram sempre muito mais organizadas, estudavam mais, então nós tínhamos um grupo que tínhamos boas notas, então não sentíamos muito esta necessidade da luta pela igualdade na altura. Mas mais tarde, quando terminamos o curso e cada uma vai para o seu canto, eu queria ser cardiologista na altura, comecei a fazer o estágio na cardiologia e, entretanto, a faculdade convidou-me para dar aulas a tempo inteiro na faculdade. E foi esta mudança que me acompanhou para a área da ciência, porque ser docente e não estudar e não investigar não me parecia que fosse uma coisa que pudesse funcionar. Então fui convidada para estar na universidade e a tempo inteiro. Eu também, quando decidi ir para a medicina, tirando os pachos e o acalmar das dores que vi na fisioterapia, não sabia mais nada do que ia encontrar. E também, quando fui convidada para estar na faculdade, e chegamos, éramos 10 colegas, era a primeira vez que se contratava médicos a tempo inteiro, num número tão grande, porque chegou-se à conclusão que era necessário que houvesse mais médicos a tempo inteiro a dar aulas na universidade, e o Dr. Schwabach é que é o mentor desta ideia. E quando chegamos, disseram, olha, cada um deve escolher qual é a disciplina básica que vai lecionar. E a disciplina básica não tinha cardiologia, que era aquilo que eu queria fazer. As básicas não têm cardiologia. Então olhei para o que havia e disse, vou fazer farmacologia, já que tenho aqui um bocado de química e com a medicina. E também escolhi assim, sem conhecer muito bem o que era. Mas o fato de ter escolhido a farmacologia é que me levou para a ciência, porque a farmacologia é uma disciplina que envolve os ensaios com medicamentos e não só, o uso racional de medicamentos, a vigilância que temos que ter com os eventos adversos que os medicamentos dão. E, claro, nesta área eu precisava de estudar, investigar e fazer mais investigação. Aí é que eu comecei já a notar que já não era tão fácil como era antes, porque, efetivamente, nesta área, além de, em Moçambique, a farmacologia não ser uma área muito reconhecida, somos poucos farmacologistas, então isso já nos punha em desvantagem, porque parece que não éramos muito entendidos naquilo que fazemos, e acabamos fazendo mais colaboração com o exterior. E nesta colaboração com o exterior eu comecei a notar que, efetivamente, ser mulher, ser africana, faz a diferença. Faz a diferença porque nós temos que nos esforçar mais, temos que estudar muito mais, saber exatamente o que vamos dizer, saber ter a certeza do que estamos a dizer,
é uma referência. E então, antes de dizer, tinha que estudar. E tínhamos que estudar mais do que os homens que estavam ao nosso lado, que diziam qualquer coisa e ninguém olhava e não havia nenhuma diferença. Então, nessa altura eu começo a notar que, efetivamente, a mulher tem mais pressão, no sentido em que deve estudar mais para ser aceite naquele meio, primeiro, e depois tem também atrasos, quer dizer que, na verdade, estes atrasos a colocam já um passo atrás em relação ao homem. Tem a maternidade, tem que cuidar mais dos filhos, e isto tira um bocadinho aquele tempo de ler, de acomodar o conhecimento que é necessário para o debate e para estar e poder tomar iniciativa num diálogo, numa conversa e iniciar uma ideia. Então, este tempo que nós não é perdemos, ganhamos também com os nossos filhos e com a maternidade, não é descontado para o outro lado. Então, e também, quer dizer, aqui entravam as duas coisas, o fato de ser mulher e de ser africana. Porque como cientista nós trabalhamos em saúde global e estamos envolvidos em pesquisa a nível global. E sempre notava durante muito tempo que os investigadores eram todos homens, o investigador principal é o homem. E as mulheres são as coordenadoras de estudos, elas acompanham e vão fazendo. Então, mesmo sendo investigadora principal, eu tinha que me impor e mostrar que sabia o que estava a fazer e ter um esforço adicional. Se calhar vou parar por aqui, que é para dar tempo aos colegas também para... Mas há aqui dois pontos que é curioso, que é exatamente esse problema, qual é a percepção externa e a pressão que existe dos pares que estão à volta, não é? Exatamente. Mas já voltamos a isso. Mas uma coisa é aquilo que a gente tem que notar, mas depois toda a sensação da estrutura toda montada é a mulher, tem que mostrar mais. Curioso. Claro. Boa tarde a todos. Eu também vou falar de medicina, como foi dito logo no início, que na prática hoje é saúde, para dizer que o que me motivou a escolher a carreira praticamente médica, posso assim dizer que iniciou desde a minha infância, que sempre ajudei a alguns primos ou amigas ou até mesmo gente da família ali. E lembro-me que nessa altura a minha avó materna também estava doente, estava no seio da família, e só o simples gesto de dar comprimidos a ela, dos comprimidos receitados pelos médicos, sempre tinha também a preocupação de perguntar se estava melhor, se já está a conseguir sentar na cama. E por outro lado, também minha avó tinha uma afeição muito grande para comigo. Tinha um fraco, posso assim dizer, porque meu nome é Flora e a minha avó é Flora. Ela é que praticamente me deu o nome. Eu também tinha uma certa fraqueza em relação a isso. E lembro-me na altura em que a última vez que eu vi a minha avó, ainda da adolescência, ela foi carregada numa cadeira de rodas com um pescoço assim. Quase que já não reconhecia ninguém. Eu lembro-me que chorei, foi um dia todo, quase que nem consegui brincar com as amigas. E mais tarde senti que, afinal de contas, pronto, tenho vocação de
de ajudar outrem, nesse caso, o semelhante. E daí que decidi seguir medicina. E, logicamente, com a ajuda da família, o apoio da família, os meus pais, a minha mãe sempre diziam: oh, vais ser médico. Então, incutiu em mim mesmo a responsabilidade de ter que fazer o curso de medicina. E penso que porque é tal coisa, uma das motivações que tive foi me preocupar em tratar, curar os outros, diminuir a dor, o sofrimento. Então, foi precisamente por isso que escolhi o curso de medicina. Mas sabia os desafios que iria enfrentar no curso de medicina. Na altura, já não da adolescência, mas também quando já estava no curso, percebi que é um curso que não teria fins de semana, não teria a hora de saída e teria que me dedicar muito, estudar muito. E quando me licenciei, naturalmente, outros desafios apareceram, porque a do ensino, né? Era uma das áreas que também estava apaixonada de ensinar, transmitir, querer praticamente transmitir aos outros o que transmitiram a mim os professores mais velhos ou as pessoas experientes. E também abracei a docência. Hoje estamos juntas praticamente na Faculdade de Medicina, cada uma a dar a sua disciplina, porque a medicina, os ramos são vastos, né? São diferentes. Às vezes o que ela pode saber investigar, eu trabalhando mesmo lado a lado com ela, não sou capaz de comentar o que ela está a investigar. E a mim também é a mesmíssima coisa, o inverso. Então, para dizer que discriminação também como tal não senti. Não senti, talvez poderia dizer que discriminação como mulher é aquilo que disse a professora Esperança, que não senti, mas tenho consciência de que noutras partes do país, ou até mesmo a nível mundial, sempre existe a desigualdade do género, a discriminação em termos de emprego e até mesmo alguns constrangimentos que as mulheres sofrem, violência física, doméstica, assédio nos serviços. Quer dizer, a mulher sempre enfrenta dificuldades. Outras coisas que talvez poderão me perguntar, em termos para não ter que me alongar, vou passar o microfone à doutora Sheila. Mas vamos conversar e podem me perguntar certas coisas que queiram saber de nós, os desafios que a própria profissão tem. Obrigada. Muito boa tarde. Meu nome é Sheila Salé, eu sou médica dentista. Falar um pouco também da minha história. Quando decidi escolher saúde, vem desde criança, tal como a doutora Flora. Quando eu ficava doente, os meus pais me levavam ao hospital. Assim que eu visse o médico a chegar com a sua bata branca, pronto, eu já me sentia bem e sabia que eu estaria curada. Então, a bata branca para mim era sinônimo de cura.
E foi a partir dessa altura, então, que eu comecei a tomar o gosto. Nas minhas brincadeiras também fazia-me sempre de médica e decidi que era exatamente isso que eu queria fazer. E pronto, quando chegou a altura já de entrar para a universidade e estava à espera ainda do momento, né, do período para fazer o exame de admissão, lembro que nessa altura o ISCTEM estava a abrir, eu formei-me no ISCTEM. E o meu pai veio ter comigo e disse, olha filha, tem um curso inovador, uma universidade, um instituto que vai abrir agora, medicina dentária, farmácia. Eu disse, não, medicina dentária não, tirar dente, a ideia que eu tinha, não é? Tirar dente, não. E meu pai insistiu, vai lá filha, e meu pai, tal como o pai aqui da professora Esperança, ele sempre protegeu as meninas. Não, filha, vai lá tentar, não custa nada, olha, vamos fazer o seguinte, enquanto esperas pelo exame de admissão, podes ir estudando um pouquinho. Eu disse, bom, pensando assim, acho que vou assim. E pronto, mas lá, alguns dias depois eu disse, não, definitivamente não é isso que eu quero. E pronto, meu pai depois falou na altura com o secretário-geral do ISCTEM, e ele disse, o engenheiro Sérgio, ele disse, olha, diga ela para vir conversar comigo. E fui lá, conversei com ele, olha, saí dali dizendo, pronto, eu acho que sim, vou experimentar. E entrei para fazer medicina dentária e quando chegou a época dos exames eu nem sequer fui lá fazer, porque eu disse, eu acho que é por aqui mesmo o meu caminho e não estava enganada. Agradeço mesmo esse incentivo que ele me deu desde o primeiro dia e pronto, estudei medicina dentária. Em termos também de discriminação também não tive, graças a Deus. A turma era uma turma mais de mulheres do que exatamente de homens. As mulheres dominavam mais a turma e decidi que era mesmo o caminho que eu devia escolher. No final do curso fui convidada a ficar no ISCTEM e foi uma honra muito grande para mim. Por quê? Porque o curso, na verdade, no início nós não tínhamos professores, docentes, né? Os primeiros anos foram, que era o tronco comum, foi dado por médicos de clínica geral e depois disso tínhamos que ter professores que vinham de fora, Portugal, Cuba e pronto, docentes mesmo, tínhamos muito poucos na área, né? A nossa área bem específica eram muito poucos. E quando me convidaram eu disse por que não e a partir daí então foi tudo a crescer. Fiz parte então do grupo de professores logo no início e trabalhei no ISCTEM 2 anos e senti a necessidade de que precisava de continuar. Se eu queria mesmo seguir a carreira de docência, eu tinha mesmo que continuar. E decidi fazer o meu mestrado e lembro-me que na altura o nosso reitor era o professor Leopoldo. Ele incentivou-me muito, muito mesmo e fui. Fiz fora 2 anos de mestrado e quando voltei senti uma diferença mesmo muito grande nessa área e a partir daí também todos os outros colegas, na altura quando saí, acho que fui a primeira ou a segunda, não sei, e depois todos os outros também começaram já a seguir as suas especialidades e hoje em Moçambique já temos várias especialidades da área da medicina dentária, portanto gosto de falar isso com muito orgulho porque sinto que faço parte da história dos médicos dentistas em Moçambique. E como disse, em termos de discriminação mesmo não tive, a única coisa era quando ainda estudava, porque as pessoas ainda não sabiam o que era isto mesmo de medicina dentária, além de tirar dentes, e diziam para mim, mas o que estás a estudar mesmo? E eu dizia, olha, estou a fazer medicina dentária. E me perguntavam, mas tu vais ter força para tirar um dente? E naquela altura ainda nos primeiros anos eu não sabia muito bem o que responder e já para o final eu já sabia responder com mais propriedade e dizia, não, eu não tenho força, eu tenho a técnica. Então ficou assim.
E acho que não vou mais me alongar. E estou aqui. Muito obrigado. Há aqui uma coisa que me suscitou das três, que é curioso, porque, como diz, nós estamos aqui na área médica. Sim. Estamos a falar, o papel da mulher da ciência, a medicina está dentro da ciência, mas é uma área muito particular. E particular no sentido de, como foi dito aqui assim, por todos vocês, as vossas turmas, a maior parte eram mulheres. O que acontece, há uma diferença óbvia, psicológica, entre mulheres e homens, que quando chegam aos 16, 17 anos, a mulher tem uma maturidade que os rapazes não têm. Os rapazes são completamente infantis com 16, 17 anos e a mulher já tem outra maturidade. O que quer dizer que quando vai estudar, a maior parte, porque obviamente isto não é uma regra, mas a maior parte das mulheres dedica-se a sério a estudar. Os rapazes são na boa vida, à procura de namoradas e outras coisas. E a jogar futebol. Mas, obviamente, depois, quando vão entrar na universidade nessa idade, a maioria que tem melhores notas é raparigas. Quando vai ser feita a seleção, a maior parte das raparigas são as que entram em medicina. Nos Estados Unidos a coisa é curiosa porque é diferente, porque a entrada na universidade é depois do primeiro curso, é já só com 22. Quando chega aos 22, já não há essa diferença entre homens e mulheres. Portanto, as entradas já são muito mais equilibradas, o que não deixa de ser curioso. Obviamente que essa coisa tem uma implicação aqui e em outros países, que depois, durante os cursos, não há discriminação, como vocês não repararam. A minha pergunta, vou fazer duas perguntas. Esta, uma delas, é que a discriminação vem depois, como a Esperança disse. E vem depois, porque eu disse há pouco tempo, estava a falar com vocês, há bocadinho, eu, quando estive a trabalhar no Hospital Central de Maputo durante 3 anos, nessa altura o Dr. Mauzinho tinha-me pedido, o diretor do hospital, para estar numa reunião do diretivo. Estavam os 13 diretores de serviço dos 13 serviços. E eu, nessa altura, disse ao Dr. Mauzinho, muitos parabéns, você já reparou que destes 13 diretores de serviço, 9 são mulheres? Ele diz, não tinha reparado. Então repare. 9 são mulheres. O que acontece é uma coisa, pode-se chegar, estava a falar com a Esperança a dizer exatamente isso, pode-se chegar a diretor, sim, mas depois é o passo a seguir. Quando chega à estrutura de controle de governo, aí é que aparecem os problemas. Porque aí assim, porque a diretora do serviço onde eu estava, aqui no hospital, tinha problemas. Depois os médicos, homens mais velhos, faziam-lhe a vida negra e complicavam uma série de coisas, não é? Porque depois, quando chega à estrutura de poder e de gestão, aí é que começam os problemas. Aí já está, o lado masculino está muito mais impregnado. E depois eu queria que, uma primeira pergunta é que me explicassem se notaram isso ou não. E depois, voltando agora aqui ao papel da mulher na ciência, há uma coisa que eu acho interessante. E a pergunta é muito simples. Como é que vocês acham, neste caso a ciência, estamos a falar de medicina, como é que acham que o lado feminino pode ajudar para a ciência, a medicina? Por composição com o outro lado masculino. Bom, realmente é interessante a maneira como pôs agora a questão. Eu estou na Faculdade de Medicina desde 1994 e desde então só tivemos uma diretora mulher. Todos os diretores da faculdade foram homens. Nunca tivemos uma diretora, só tivemos uma diretora mulher, a professora Emília Normamete. Então, quando chega esta fase, já as coisas mudam. Já as coisas mudam. E se formos a contabilizar, quando há uma direção, quer dizer, o diretor é o homem, depois a mulher pode ser diretora adjunta de alguma coisa. Escolhe-se o que é que pode fazer como diretora adjunta. Então, aí já comecei a notar a diferença. E mesmo, não só na universidade, mas nos centros de pesquisa onde tenho estado a trabalhar, também noto isso, quer dizer, os diretores sempre foram homens e às vezes os diretores adjuntos também são homens, depois as mulheres são as coordenadoras, as PIs e que coordenam a pesquisa. E aí já noto a diferença. Porquê? Será que não somos capazes? Só somos capazes de coordenar? E então aqui começa realmente a questão. Porque não acredito que em mais de 20 anos que não tenha havido nenhuma mulher brilhante, além da professora Emília, para ser diretora da faculdade.
Então, aí é quando começamos a ver as diferenças. Depois começa esta coisa dos números, como dizia a sua mãe, que não temos que pôr um número tanto de mulheres, quer dizer, as chefes de serviço são realmente 8 mulheres chefes de serviço, mas ficam mulheres chefes de serviço. Agora, quantas destas mulheres estão acima de chefe de serviço? Então, acaba por ser mais para mostrar que há aqui um número de mulheres que está... E temos que estar sempre sob a responsabilidade de um homem para tomar a decisão. Quer dizer, chefe de serviço, chefe de setor, chefe de departamento, até aí a coisa funciona. Agora, o que é que a mulher... Isto é para a primeira pergunta. Agora, para a segunda pergunta, o que é que como a mulher pode contribuir para a ciência? Eu estou numa posição um pouco privilegiada, porque tenho estado a fazer investigação na área da saúde materna. E se calhar, por isso, tenho estado a investir muito do meu tempo a perceber os problemas de saúde da mulher durante e após o parto, particularmente no que diz respeito ao uso de medicamentos neste período, em que acho que a minha intervenção pode ter algum impacto. Então, para dar alguns exemplos, a taxa de mortalidade, a doutora depois pode aqui ajudar, a taxa de mortalidade materna em Moçambique era muito alta. Continua sendo muito alta. E então nós fazíamos pesquisas para saber primeiro porquê que as mulheres morrem durante a gravidez e o parto. E que intervenções nós podemos fazer para reduzir a morte da mulher na gravidez e durante o parto. E o dedicar-me a este tema não era só porque ele era interessante, mas é porque eu achava que realmente era uma área que eu podia intervir, em que eu podia realmente sentir que ajudei naquilo que são as mulheres, aquilo que é o momento mais delicado que a mulher tem, que é a maternidade. Então, parece que há uma sensibilidade feminina para os problemas das mulheres que os homens não ligam e esquecem. Se calhar as mulheres têm mais sensibilidade para isso. E então realizei e estive envolvida em várias pesquisas a tentar perceber que medicamentos nós podemos dar à mulher, por exemplo, para o tratamento da malária. As mulheres grávidas eram mais ou menos postas de lado, diziam que, olha, estes medicamentos não se pode dar porque vai fazer mal ao bebê. Aquele medicamento não pode dar porque vai fazer mal ao bebê. Mas a mulher tem malária, ela precisa ser tratada. Então, que medicamento é que nós vamos dar? Então, fazer pesquisa nesta área é trazer uma resposta para um problema concreto que para mim era muito importante. Não era só ciência, mas é também saber que com este resultado vou ter menos mulheres a morrerem durante a gravidez e durante o parto. Agora, tendo dito isto, não acho que a mulher deve contribuir apenas nesta área. E não acho que ela contribui apenas nesta área, porque nós temos mulheres cá em Moçambique também, que estão na ciência e que têm trabalhado nas diversas áreas do saber e têm feito pesquisas em áreas mais complexas e com problemas, tentando resolver problemas que não sejam apenas da saúde da mulher e da criança. Mas isto era só para dar um exemplo de quando a mulher chega no momento em que pode fazer alguma coisa, pensar na própria mulher é um ponto de partida, porque ninguém mais vai fazer por nós. Então, se estamos num momento em que nós sabemos que a nossa intervenção vai fazer a diferença na vida de uma mulher e de uma criança, neste caso, é um momento que não consigo explicar qual é a sensação de estar nesse momento. Então, nem sempre isso é possível, né? Nem todos estamos num momento em que temos esta ocasião em que podemos fazer alguma coisa que sentimos que pode ser medido como a nossa intervenção para apoiar a mulher. Mas eu creio que o fato de, para nós chegarmos ao nível de ser cientista, muitas mulheres foram deixadas para trás.
Há muitas mulheres, como disse a doutora Flora, que não conseguiram ir à escola, que são discriminadas, não conseguem ter acesso e não têm a oportunidade. Nós tivemos esta oportunidade, que não são todas as mulheres que têm. Então, pensar de volta nestas mulheres e saber o que é que nós podemos fazer para apoiá-las. Por exemplo, eu penso muito nesta questão das atividades de férias. Nós já não temos. Se calhar, o facto de haver atividade de férias desperta, cria vontade. Então, se nós conseguíssemos trazer de volta esta questão da atividade de férias, nós íamos criar muitos interesse em áreas específicas que pudessem, porque muitas vezes as mulheres, quer dizer, algumas não têm acesso, outras não são bem orientadas naquilo que devem fazer para conseguir alcançar os seus objetivos. Portanto, desde a escola secundária, tentarmos iniciar atividades que atraem talentos, quer dizer, alguém que tem uma oportunidade e é exposta a uma determinada situação, tendo talento, ela consegue agarrar aquela oportunidade e avançar. E eu creio que isto também devia ser um papel nosso, de tentarmos trazer estas oportunidades para alavancar e termos mais mulheres cientistas. Uma coisa que me surgiu, pode passar, uma das coisas que me surgiu aqui curioso é que a mulher, obviamente, tem mais sensibilidade para problemas das mulheres que os homens ignoram, mas é curioso porque só agora é que notei pela primeira vez, diz, mas eu tenho que chegar a esta idade para chegar a isto. É que a mulher tem muito mais sensibilidade para os problemas das crianças. Também, sim. Estranho, não é? Mas é verdade. E daí, nestas coisas que as crianças precisam, uma mulher médica vai tentar olhar muito mais, porque o homem está um bocado noutra área. Dando continuidade, porque pronto, não vou repetir o que a doutora Esperança falou, e de facto até queria também dizer que as mulheres têm mais sensibilidade em relação aos homens. É só ver que a mulher, além do próprio emprego em si, tem a casa, tem o lar, tem os filhos por cuidar. A maior parte dos filhos ficam praticamente um bom tempo com a mãe em relação ao pai. Então, ela acaba tentando conciliar as duas ou as três coisas. Praticamente emprego, a profissão que tem, o lar, cuidar do marido e os filhos. E às vezes o não assumir cargos um pouco mais elevados, eu penso que é um misto de medo em termos de pensar, será que vou conseguir conciliar essas três tarefas que estão nas minhas costas? E então acaba, às vezes, não querendo assumir as tarefas um pouco mais, ou melhor, as tarefas que exigem maior responsabilidade. Opta pelas médias ou aquelas que praticamente não requerem muito trabalho. Porque é aquilo que dissemos também, que medicina requer que a pessoa esteja constantemente atualizado, é estudante para toda a sua vida, porque a ciência muda, sempre está em stress, porque está em jogo a vida humana ali, não é? Acima de tudo é a vida humana que está em jogo, e uma tarefa um pouco cansativa, e ainda ter que chegar a casa, ter que cuidar do lar e dos filhos. Ela própria chega à conclusão que não terá muito tempo. Mas
Eu penso que é a altura de galvanizar as mulheres, que naturalmente costuma-se dizer que tempo não chega para ninguém. É só questão praticamente de planear, porque tudo é possível. E às vezes tentarmos aceitar tarefas um pouco mais desafiadoras é uma forma também de ganharmos experiência e amanhã vamos fazer o melhor. Daí que penso que a mulher, como pode influenciar no desenvolvimento ou na ciência, essa parte, a educação, é a primeira coisa, dos filhos, porque ela passa a maior parte do tempo com os filhos, naturalmente vai educá-los, vai motivá-los para que amanhã sejam os futuros investigadores ou que tenham cursos superiores ou que abracem praticamente a ciência. É uma das áreas que a mulher pode influenciar na educação. E a outra área, praticamente, seria ela tomar decisão por si mesma que deve avançar, portanto, que é capaz. Costuma-se dizer que querer é poder, mas vai poder praticamente exercer esta ou aquela tarefa complexa e importante. Porque hoje em dia as transformações que ocorrem nas sociedades avançam muito rápido e então a mulher também não pode ficar atrás. Então, abraçando praticamente essas tarefas também pode ajudar a influenciar as outras mulheres a verem que, afinal de contas, a mulher também é capaz de desempenhar qualquer papel que o homem também faz. E penso que é isso que queria também contribuir. Bom, continuando, eu acho que talvez venho de talvez por ser uma instituição privada e ser também um instituto, tanto onde se formam, né? Onde eu trabalho uma boa parte dos cargos de chefia, portanto, são mulheres, os mais diversos setores. Então, acho que é um privilégio para mim. Não tenho tido assim grandes problemas ou dificuldades nessa área por ser mulher. Pelo contrário, as pessoas com quem eu trabalho, neste caso os homens, né, que tanto são eles que lideram, é verdade, e tudo o resto depois são mulheres, mas mesmo assim são pessoas muito abertas e fazem questão mesmo que queiram trabalhar mais com mulheres. Então acho que sinto-me privilegiada nesse sentido. Em termos de como a mulher pode contribuir, né, para a ciência. Bom, vou falar no meu caso particular, já envolvendo esta parte de sensibilidade. Como professora, como docente, muitas vezes deparo-me com situações de estudantes, mulheres, que ao meio do curso têm de parar por mais diversas razões e situações, e aí surge já esta parte de mulher sensível, de mulher para mulher, e querer que aquela estudante vá para frente. Então, acho que, com tudo que já foi aqui falado, temos também este papel importante de dizer sou mulher e quero que outra mulher também alcance, apesar dos desafios que vão encontrando, alcance também e continue e termine o seu curso. Acho que nesta parte. E a outra também é a resiliência, não é?
A mulher tem, apesar dos vários desafios que vai encontrando, ela tem a capacidade de se adaptar e poder mostrar também o seu papel, a sua garra de poder fazer as coisas tão bem quanto um homem. Acho que é isso. Muito obrigado pelas vossas respostas. Eu estava-me a lembrar, eu gosto da minha supermãe, que trabalhava tempo inteiro na altura aqui em Moçambique, havia hipótese que era o trabalho, como é que era? Horário único, começava às 7 da manhã, ia-nos deixar à escola, nós começávamos o liceu às 7, portanto deixávamos lá, depois íamos, voltava para casa à 1, e à tarde era ela que estudava connosco, que nos ajudava tudo e tratava de tudo, e meu pai, quando nós saímos, estava a dormir, víamos à noite, vinha dar um beijinho, a tocar piano, foi fantástico, aprendi piano com ele também. Mas tem um lado fantástico, de ouvir música e tudo bem. Mas a minha mãe fazia tudo. Cozia, tratava das coisas todas, estudava connosco, ensinava-nos francês. E trabalhava. E era diretora do serviço. Como é que ela fazia tudo? Não sei ainda hoje. Portanto, ela tinha um multiplicador de tempo no bolso. Punha aqui o relógio a andar para trás. Mas é curioso, porque eu queria passar a voz ao público aqui. Alguém tem alguma questão a fazer que gostava de perguntar? Boa tarde, chamo-me Benilde e a minha pergunta é, o tema vem, o papel da mulher na ciência e no desenvolvimento. Primeiro, dar parabéns ao painel de médicas e segundo, perguntar, vou começar a formular a minha pergunta da seguinte maneira. Nós somos privilegiados. Nascemos em Maputo, estamos nesse momento num bairro nobre. Mas eu acredito que o desenvolvimento é feito nas comunidades. Sim, o desenvolvimento é feito nas comunidades. E como é que uma menina dos seus 14 anos pode ter ou vai conseguir ter a informação que existem cientistas, que existem dentistas, que existem dentistas. Eu quero saber se as painelistas também são docentes, fazem esse tipo de evento não em locais privados, mas em locais onde esse tipo de evento realmente, esse tipo de inspiração realmente importa. Eu quero saber se já tem desenvolvido esse tipo de eventos em comunidades que realmente precisam saber que, olha, existem mulheres cientistas em Moçambique, é possível chegar lá e miúdas de 14 anos a terem esse tipo de interação, a perguntarem como foi possível. É isso que eu gostava de saber. Obrigada. Muito obrigada. Realmente é uma pergunta difícil de responder, mas oportuna. Efetivamente, eu tenho feito pesquisa na comunidade, não aqui na cidade, e nós temos tido estudos no distrito da Manhissa e em quase todas as unidades sanitárias do distrito da Manhissa, que é onde nós nos baseamos, mas às vezes temos também pesquisas fora do nosso headquarter, de onde nós estamos mais tempo, que é em Massinga, às vezes em Chibuto, Magude. E nessas comunidades onde nós trabalhamos, nós tentamos sempre conhecer a comunidade. Temos um grupo de envolvimento comunitário que trabalha conosco e que tentamos conhecer os costumes, os hábitos da comunidade e tentamos ter sessões de envolvimento da comunidade para que primeiro participem naquilo que são as mensagens e medidas de prevenção e controle das doenças que o Ministério da Saúde prepara e nós temos essa missão de fazer chegar às comunidades,
Mas também aproveitamos também falar da questão da educação, da necessidade de estudarem, da necessidade de darmos alguns exemplos de como se pode chegar. Mas isto é um exemplo muito pequenino daquilo que se deve fazer. Não digo isto com orgulho, porque acho que não é suficiente, nem é um quinto, nem é um terço, nem é um décimo daquilo que deve ser feito. Portanto, nós devíamos envolver mais desde a escola primária, escola secundária, estarmos lá a mostrar que é possível realmente a mulher estudar e ser médica, ser cientista. Então, a contribuição que nós fazemos é muito pequena para aquilo que era necessário para ver a mudança. Nós tentamos alcançar muito as mães e os pais primeiro, porque lembro-me do início desta conversa eu dizer que a referência que eu tinha do meu pai de que é necessário estudar veio dele. Então os pais têm que ter este papel de fazer um esforço com as meninas, porque nas comunidades o que nós vemos é que os pais priorizam os meninos, os rapazes, porque estes é que têm que ir à escola, e as meninas têm que ficar a ajudar a mãe em casa, ajudar a mãe na machamba, e acabam não indo à escola. Então, esta mensagem para os pais, esta mensagem deve chegar primeiro aos pais, e depois, através dos pais, irmos chegando até ao nível da menina, que deve ser estimulada a estudar. Mas muito mais se poderia fazer. Sim, estava a dizer que realmente foi uma pergunta oportuna, um pouco difícil, mas vamos tentar transmitir mais ou menos o que nós temos feito. É pouco, como disse a doutora Esperança, mas costuma-se dizer que, pronto, mais vale pouco que nada, porque estamos na cidade e às vezes quando vamos às comunidades, não é só aquela comunidade, há várias ao longo do nosso vasto Moçambique. Eu, por exemplo, tenho estado a participar nas campanhas do rastreio do cancro do colo do útero nas comunidades Matutuí, Bela Vista, e às vezes saímos um pouco para fora, Nampula, Tete. Isso para quê? Porque também vimos que era o cancro mais frequente praticamente no nosso país e nos países em desenvolvimento, e que com HIV, ultimamente, mesmo mulheres mais novas contraem praticamente essa neoplasia, essa patologia. Outros programas que fazemos é sobre a mortalidade materna, realmente, que ainda é alta no nosso país. E tentamos ir para as zonas mais recônditas, onde a unidade sanitária dista quilômetros e quilômetros das casas dessa população, e que até não tem meios para chegar a essa mesma unidade sanitária, e ensinamos as mulheres da comunidade como devem assistir um parto. Não há de ser um parto igual ao parto de um médico ou de uma parteira, enfermeira parteira, mas não é a mesma coisa que deixar ela sozinha ter o parto com todas as complicações que isso pode implicar. Então, isso para dizer que nas zonas recônditas existem as parteiras tradicionais, as ditas parteiras tradicionais, que às vezes tentamos ensinar como devem assistir o parto a essas senhoras que não conseguem chegar às unidades sanitárias. Então, essas
são uma das ações que nós fazemos e naturalmente com o apoio dos líderes comunitários. Os líderes comunitários desempenham um papel muito importante para que a população acredite nessas medidas. Quem fala disso também é sobre as doenças infecciosas ou de transmissão sexual, que sempre é preciso contato com os líderes comunitários e depois de lá irmos à população. Para dizer que sempre se faz alguma coisa, mesmo ao redor da cidade ou mesmo nas zonas, de facto, rurais. Nas zonas rurais. Então, é isso que também queria contribuir. Obrigada por esta pergunta. Talvez aqui responder, porque trabalho mesmo num instituto, né, de formação que nós fazemos todos os anos, embora seja uma ação muito pequenina, como aqui referiram também as minhas colegas. Nós temos feito promoções de saúde oral, onde saem estudantes e os próprios professores, os docentes, e vão para as mais diversas comunidades, escolas privadas e estatais, para mostrar, portanto, o que é exatamente isto de saúde oral, que é tão negligenciado e nem todos também têm acesso a estes tratamentos, a estes serviços. Então, é este trabalho que nós fazemos e também convidamos todos os anos as escolas a visitarem tanto o nosso campus. Então, vêm estudantes todos os anos, no final do ensino secundário, vêm visitar os nossos laboratórios, a clínica, e fazem muitas perguntas e começam a questionar-se, né, aquilo que realmente eles querem fazer. Portanto, acho que ainda é muito pouco, não é? Mas é melhor do que nada. E quem sabe agora com esta pergunta que me foi aqui colocada, eu possa mesmo chegar e com os meus colegas todos e dizer, olha, acho que temos que fazer um pouquinho mais. Porque a nossa área de atuação, na verdade, é só a nível de Maputo, um pouquinho Matutuine, trabalhamos também com alguns orfanatos e acho que ainda é um trabalho muito grande a ser feito. Obrigada. Essa pergunta é extremamente pertinente. É um bocadinho o que acontece neste país, que as pessoas esquecem quem vive a Maputo, que o país não é só Maputo. E que há muita gente, Maputo tem 2 milhões de habitantes, o país tem 30 milhões, pelos censos, mas deve ficar para 35 milhões na realidade, porque houve muita gente que não foi contada. Eu vivia na Mao Tse-tung e eu não fui contado. Puseram um papel, sim senhor, voltamos para a semana. Já passaram 3 anos, não voltou ninguém. Portanto, como eu se não fui contado, houve muitas outras pessoas que não devem ter sido contadas também. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que assim, vocês três estão a fazer um esforço grande e muito importante, mas temos que ter um nível superior. Se não for a nível de governo, como dizer, quantas comunidades aqui há? Ok, tiramos Maputo, o país é descomunal. Não é só Maputo, Beira, Nampula, ficar por aí. É preciso ir a todas as comunidades, primeiro, dizer aos jovens que podem estudar e que eles, nas comunidades, têm tanto direito a estudar como todas as pessoas da cidade. Primeiro ponto. E depois, nas comunidades, há muito lado, a mulher e o homem são tratados de forma completamente diferente. A mulher fica no campo, como é que se muda isso? Mas isso, se não for a nível governamental, a nível global, vai ser muito difícil. O trabalho que vocês fazem é muito bom, mas como Esperança diz, é muito pontual aqui e acolá. Agora, essa ideia é fantástica, mas tem que ser abordada e tem que se ver alguém de cima. Outra questão? Boa tarde, meu nome é Naima Valgi. Pronto, eu aqui acho que já falamos vários assuntos e algo que me suscita sempre a pergunta é
E os homens, como é que eles olham? Porque na realidade nós estamos aqui a tentar encontrar um espaço no meio dos homens. E se nós olharmos para... ainda acho que o censo deste ano mostrou que as mulheres são sempre mais que os homens e em Moçambique não é diferente. Quando disse que para chegar às comunidades o líder é um homem, um líder não é uma mulher. E essa discriminação é algo que vem desde que a gente nasce. Pronto, é automática, faz parte das nossas culturas, faz parte da nossa forma de ser e de estar. Então, muitas das vezes não é uma questão de olhar só depois, né? Não é uma questão de olhar a partir de um certo momento na escola, a partir de um certo momento da universidade, não. Começa desde o dia que a gente nasce. Se a gente nasce mulher, tem umas oportunidades, se a gente nasce homem, tem outras oportunidades. Não acontece, talvez, muito aqui realmente nas cidades, mas fora a realidade é totalmente diferente. Então, a minha pergunta aqui é, como é que a gente motiva, muda mentalidades masculina e mostrar que realmente a mulher pode ou é tão importante quanto um homem, pode fazer tanto ou mais do que um homem, porque no fim do dia é isso. Enquanto os líderes todos forem homens, não é essa a mensagem, não é essa a forma de pensamento. Então, como é que a gente muda? E realmente mudar, temos que conseguir convencer, não é as mulheres, porque nós acho que já estamos convencidas e lutamos todos os dias para isso, mas é mostrar os homens e como é que eles estão preparados para isso. Que é a minha pergunta, será que os homens estão preparados para dar esse espaço? Uma coisa é falarmos na teoria, mas na prática a gente sabe que não é isso. Estamos aqui todas nós, podemos olhar para nós, se olhamos para casa, quando chegamos a casa, quem manda é o homem. Que as tarefas de casa, eu posso trabalhar as minhas 12 horas, mas quando eu chegar sei quais são as minhas tarefas, independentemente de qualquer coisa. E a nossa cultura conta muito. Então, como é que a gente consegue mudar e trazer outra forma de pensar? É um bocadinho essa a minha questão. Eu vou só contar uma coisa muito rápida que é curiosa. Esta coisa de quem manda o homem nem sempre é verdade. Depende do que é que manda. Eu vou contar uma história. Eu tenho 2 filhos. Um rapaz mais velho e uma rapariga 2 anos e meio mais nova. Uma vez estavam lá em casa, eram miúdos, e a minha filha toda dengosa a querer fazer qualquer coisa. E o meu filho a não querer. E ela a tentar. E eu a sentir o meu filho, eu não quero fazer. Mas acabou a minha filha, ele acabou por fazer o que não queria. E eu pensei, onde é que eu já vi isto? Mas é isso, porque às vezes o poder também é um bocado estranho, não é? Porque se há coisas, parece que sim, mas há outras coisas onde a mulher tem um poder fantástico, não é? E portanto não é tão linear assim, porque isto é muito mais complexo. Mas o que está a dizer tem toda a razão. Uma das coisas que é importante é mudar muitos homens a atitude que têm. Mas quem é que vem aqui a estes eventos? São os homens que acreditam que podem mudar. Os que não saem não estão cá. Não é? Como é que a gente muda isso? Alguém tem ideias? Eu acho que tem toda a razão. E realmente isto tem que começar de casa. Como é que nós educamos? Nós vemos que o casal tem 2 filhos, uma menina e um rapaz. E o que a menina faz, tem que fazer, aliás, não é o mesmo que o rapaz tem que fazer. E então, já à partida, aquela menina sai de casa com a consciência de que ela é que tem que fazer determinadas atividades porque foi educada em casa para fazer aquelas atividades. E o rapaz esteve ali na sombra a tocar o piano quer dizer, então, a jogar futebol. Então, é preciso realmente que isto comece na família e na maneira como nós criamos os nossos filhos e como é que nós os educamos para que eles possam crescer sem serem diferentes um do outro, porque um tem umas obrigações que o outro não tem. Mas, como disse muito bem, isto é uma questão cultural. E leva, quer dizer,
a ambição de mudarmos a cultura não é uma ambição muito fácil, porque a sociedade toda e culturalmente cresceu e é assim. E o esforço para mudar vem de um grupo pequeno de pessoas que conseguiu sair dessa rotina e que é uma minoria. Então, a luta é grande e o caminho ainda é muito longo para caminharmos e sentirmos que estamos nesse ponto da igualdade. E se nós formos a ver nos distritos e nas comunidades onde nós temos ido fazer o trabalho, a mim o que me entristece mais é ver que o rapaz, muitas das zonas em que nós estamos, o rapaz ou está em Maputo, ou está nas Minas, na África do Sul, ou está... E a menina, o que é que está a acontecer com a menina? Se não está grávida, tem um bebê às costas. E é uma menina, tem 15, 16 anos. Se ela não está grávida, tem um bebê às costas. E isso é que é muito triste mesmo, porque efetivamente aí é onde se vê a diferença. É onde se vê a diferença. E nós temos visto em quase todas as comunidades onde nós trabalhamos, já que estou a trabalhar na área de saúde materna, é assim, nós estamos a atender meninas de 15, 16 anos que já vão na segunda gravidez. E os rapazes onde é que estão? O rapaz está em Maputo porque uma tia, um tio recebeu em Maputo porque ele tem que ir à escola. E a menina não, está ali e já está grávida, já tem que cuidar de um bebê. Então, o caminho é longo. O grupo de pessoas com consciência, homens e mulheres, há homens também envolvidos nesta campanha de sensibilização é um grupo muito pequeno ainda. É um grupo muito pequeno que acredita na igualdade, mas que não chega a ser um grupo que vai cobrir o suficiente para esta mudança de mentalidade, de cultura, de hábitos. Portanto, ainda temos um caminho muito longo. Sim, de facto, ultrapassando as barreiras da desigualdade do gênero, penso que muitas coisas podem ser corrigidas. E, de facto, tudo começa na família, dentro da família. É só para ver que a rapariga que tem um apoio familiar de continuar com os estudos e tudo, ela também futuramente vai ter uma boa extensão em termos de carreira. Mas quando no seio da família, mesmo entre os irmãos, há discriminação, a menina é que pode lavar a louça, o marido, o irmão não, nem a mãe nem ocorre que possa chamar o menino estando ali, a menina para lavar a louça ou para lavar a roupa. Então, essa cultura que nós temos é que também cria um entrave, algumas dificuldades para sairmos dessa. E outra coisa, mesmo um casal, quando a sogra entra dentro da casa e vê o filho a lavar a louça enquanto a nora está aí sentada, ela sempre estranha e até depois dali, mais tarde, vai encher a cabeça do filho. Poste na garrafa, não é? Tu ali a lavar a louça e ela numa boa, a ler o jornal ou qualquer coisa. Onde é que se viu isso? Então, e é o que acontece. Sai dali muito mal disposta porque o meu filho está sendo maltratado, não sabe que é consenso. Praticamente acordaram assim e como casal são livres, praticamente decidiram quem deve fazer e quem não deve, e não podemos nos intrometer nessa parte. Então, na verdade, essa parte cultural é que pesa mais para
para podermos ultrapassar essa barreira de desigualdade de género, porque a desigualdade de género existe, de facto, e é muito de nós. Então, é isso que também temos que tentar combater. Bom, eu acho que não vou me fazer repetir. É mesmo cultural e mudar a cultura, portanto, vai levar muito tempo. Não é fácil. Além disso, este problema nas nossas comunidades, mais lá para o interior, às vezes não são só dos homens. Como bem disse aqui a doutora Flora, as mulheres também, as mães, neste caso, elas também contribuem para isto. As raparigas, elas são educadas para casar, são preparadas tanto para casar, porque supostamente terão alguém que irá protegê-las. Então, não é só, tanto aqui, o homem em si, mas também as próprias mães estão preocupadas quando a filha atinge uma determinada idade, ela tem de casar. E quando isso não acontece, começa já a ser um problema. Então, é mais também por aí. Bem, Romina, são 6 horas. Como é que é? 5 para as 6. Quem é que está? Mas o Ernesto não tem que falar. Está aí uma discriminação. Isso. Me chamo Ernesto Macaco. Eu sou também membro fundador da Sprout. E estou feliz por ver este painel e minha carreira de investigador na área de género, e para dizer meus parabéns para a Flora, Esperança e Shirley, já conheço há bastante tempo, e muito obrigado. Mário, não quero trazer confusão à tua coordenação, ok? Só quero, portanto, deixar um apelo, um convite, uma partilha, não é? Que é para a gente refletir, não agora ou daqui para frente, que é o seguinte: o papel da mulher na ciência e no desenvolvimento. Nós vimos aqui, portanto, com o vosso testemunho, que há sim um papel, portanto, do lado feminino na ciência e no desenvolvimento. Aliada a uma pergunta que foi lançada aqui há pouco, acho que foi daquele lado, este lado do homem, onde ficam os homens, etc, etc. O ponto é o seguinte: se chegarmos a um nível em que a cada 100 investigadores, a cada 100 cientistas, 99 são mulheres, teremos garantido nessa altura ou nesse nível efetivamente o papel da mulher na ciência e no desenvolvimento? Portanto, estaremos com uma base representativa muito, portanto, acima da média. Mas a pergunta é: o papel da mulher na ciência e no desenvolvimento, como é que a gente vai medir? Claro que temos que começar com esta base representativa, mais mulheres, portanto, na contenda. Perfeito. Mas as agendas de desenvolvimento e as agendas de ciência, como é que a mulher participa nelas? Okay? Por exemplo, se olharmos para uma área como a nutrição, quem é que participa ou define, do ponto de vista de poder, a agenda nutricional de uma dada sociedade? Okay? Uma vez eu estava no Ghana e havia, portanto, reunião com representantes de comunidades, que era uma reunião da FAO, e a decisão para aquelas comunidades era para uma espécie de feijão que era preciso, portanto, cultivar. E o PMA lá, portanto, para dar o financiamento, e os governos locais, etc, etc. Mas acabou saindo
acabou vencendo a escolha da espécie de feijão em que os homens achavam, portanto, interessante, sob o ponto de vista econômico. Portanto, dava mais lucro, vendia mais, etc. Tudo isto. Mas as mulheres ficaram frustradas porque elas tinham uma outra ideia. Qual era a ideia que elas traziam? Elas queriam uma escolha da espécie de feijão em função de quanto tempo aquele feijão pudesse ficar, okay? Depois de cozido, porque eram regiões sem eletricidade, sem congeladores, etc, etc. Quanto tempo esse feijão pudesse ficar a ser cozido na panela enquanto ela fosse ao rio para buscar a água, lavar a roupa. Portanto, eram lógicas bem diferentes e bem pragmáticas de desenvolvimento, mas que não foram levadas em conta nessa agenda de nutrição. Portanto, mas a economia estava lá. Assim como se nós observarmos rapidamente aqui em Moçambique ou qualquer canto do mundo, campos como tecnologias de informação. Por exemplo, qual é a agenda da tecnologia de informação? Por que surgiu um computador? Qual era a agenda detrás desse computador, celular, etc, etc. Se nós hoje temos, por exemplo, uma viatura, por que a lógica da viatura é de ter o volante num dos lados? Será que foi pensada para uma pessoa que, em algum momento, pudesse ficar grávida, por exemplo? Não. Foi pensada numa lógica masculinizante. Portanto, ou seja, a agenda científica é uma agenda masculina. Não quer dizer que as mulheres, perfazendo um número adequado, portanto, 50-50, estarão nessa altura a falarmos de uma agenda necessariamente de igualdade de gênero. Pode ser que estamos lá para ir cumprir uma agenda, portanto, outrora já definida. Então, às vezes, as causas de subdesenvolvimento estão ligadas à desigualdade de gênero. Portanto, continuamos naqueles paradigmas de ciência e de desenvolvimento. Por mais que tenhamos lá mais homens e mais mulheres, mas a lógica desse desenvolvimento, como ainda não foi desmasculinizada, vamos continuar com os mesmos problemas. Não é? Bem, eu pararia por aqui, senão vou ficar confuso no meio do discurso. Obrigado. Foi bom ouvir isto de um homem, porque efetivamente o que nós vemos é que aquilo que nós dissemos que começa na família, a educação da menina e do rapaz, sai da família para os nossos locais de trabalho e depois sai dos locais de trabalho para os nossos níveis de governação, aos diferentes níveis. E acabamos tendo realmente o mesmo em que o homem tem tomado as decisões que muitas vezes não são pensadas para proteger ou para incluir. Porque às vezes pensamos no proteger, mas devemos pensar também no incluir a mulher. E isto não é só aqui. A minha preocupação em relação a estes pontos é que eu antes pensava que a desigualdade de género era coisa da nossa cultura, que estamos aqui a falar, que nós aprendemos em casa com o rapaz e a menina. E estando agora a trabalhar em saúde global e indo para estes fóruns em que há investigadores que vêm de todos os países e começamos a discutir resultados de pesquisa e o que fazer a seguir, também essas decisões são tomadas por homens. Não é só porque nós estamos aqui, que em Moçambique é assim. Isso é que levou-me a pensar que, afinal, o problema é muito mais grave do que eu pensava. Então, para eu dar a minha opinião num fórum desses, eu tinha que pensar primeiro, será que alguém vai me ouvir? Uma mulher africana que vem de Moçambique? Quem que vai ouvir? Mas depois notei que as minhas colegas que vinham de Espanha, que vinham da Inglaterra, tinham também dificuldade de se fazer ouvir. Porque sempre na agenda estão os homens a definir qual é o medicamento que vamos dar agora para a malária. Qual é o medicamento? Porque eu estou na área do medicamento, né? Podia ser outra coisa. Mas
esse tipo de... E nós levantámos e dizer, não, as mulheres em Moçambique têm este problema, eu quero saber como vou resolver este problema. Sim, nós depois vamos incluir uma coisa que fala disso. Quer dizer, não era... não, as ideias, as decisões não são tomadas pensando na mulher em nenhuma parte do mundo, não é aqui só. Então, na verdade, não é que isso nos possa consolar, nos entristece ainda mais, porque realmente, enquanto eu estava aqui, eu dizia, é nossa cultura, porque a minha avó também era assim, e pensava que era uma questão cultural. E quando saio e tenho estado envolvida em discussões a nível global, em fóruns de tomada de decisão, e nós estamos sentados e os homens tomam conta de nós e decidem o que se vai fazer. E eles têm sempre o poder, infelizmente. E estão do lado do dinheiro, estão do lado das decisões, quer dizer, das áreas em que se pode tomar decisões. E pela primeira vez eu comecei a pensar que, afinal, o caminho a andar é muito mais longo do que eu pensava. Porque as decisões também a nível global são tomadas da mesma maneira, infelizmente. Eu queria, há 2 comentários. Ernesto, o que tu disseste é curioso, porque sabes que tenho arquitetos na família, vou ficar calado, mas tu vais a uma cozinha desenhada por um arquiteto e é impraticável usar, porque eles nunca cozinhou na vida. Portanto, é uma pessoa que cozinhou uma cozinha e não sabe como é que se cozinha, portanto aquilo não faz sentido. Eu chego à cozinha, mas isto não funciona. Claro, porque não os pensaram do outro lado. Eu gostava de contar aqui uma história curiosa sobre o que a Esperança disse, uma experiência que tive numa das... faço investigação na área médica, uma conferência internacional onde estive, que uma senhora veio fazer uma apresentação fantástica e terrivelmente assustadora. E é o seguinte, a maior parte dos medicamentos, a grande maioria dos medicamentos que são feitos no mundo, são testados em homens. Não são testados em mulheres. E porquê? Porque para testar o medicamento em mulher, a mulher passa pelo ciclo menstrual. Tem o ciclo menstrual, toda a bioquímica muda. E para fazer isso, o medicamento é muito complicado, porque vai demorar muito mais tempo. Então a indústria farmacêutica, que está dominada por homens que só pensam em dinheiro, eu peço desculpa ao fim de tantos anos a fazer investigação em medicina, a maior parte da indústria farmacêutica não está interessada em curar ninguém, está interessada em fazer dinheiro. Vamos pôr as coisas claras, infelizmente. Mas o que é que eles querem? Para fazer dinheiro tem que ter um medicamento direto. O que é que acontece? Se eles estudassem a mulher, tinham que ter um processo muito mais complicado, custa muito mais dinheiro. Então, põe uma outra mulher pelo caminho só para fingir. E depois, isto foi uma senhora médica numa conferência internacional, diz, nós temos que mudar isto drasticamente, porque os medicamentos estão a ser testados em homens, quando depois são usados para as mulheres, com as mesmas indicações para os homens, com problemas gravíssimos. E aí diz, são contraindicações. E não foram estudados. Isto, para mim, chegou ao ponto de ser quase criminoso. Eu peço desculpa estar a dizer isso, um bocado forte, mas se houver mais mulheres envolvidas nisto, podem começar, na indústria farmacêutica, estas coisas podem estar a mudar. Mas é importante a maior parte das pessoas terem noção disto, que isto é um facto científico. E se tivermos mais mulheres no meio disto, as coisas podem mudar. Não sei o que é que a Esperança acha. Que estando mais mulheres, vão estar mais sensíveis à questão da mulher. E, por exemplo, eu tenho estado a trabalhar em alguns grupos internacionais em que eu vejo, há um grupo que se chama imunização materna, que era para se descobrirem vacinas para proteger a mãe e o seu bebê, principalmente o bebê nos primeiros dias, o recém-nascido. Então essas vacinas tinham que ser dadas à grávida, para que ela, o seu bebê, nos primeiros dias de vida estivesse protegido. E esse tipo de pesquisa é difícil que a indústria aceite, porque é um risco grande. E então eles preferem não envolver a mulher grávida porque realmente escusam-se de correr esse risco. Mas, no entanto, elas precisam, realmente, se nós pudéssemos ter
essas vacinas, se calhar teríamos menos bebés a morrer. A maior parte da mortalidade nas crianças é a neonatal, portanto, nos primeiros dias de vida. É onde que os bebés morrem mais. Então, se nós pudéssemos proteger aquele período, dando vacina à mãe, poderíamos salvar mais bebés. Mas, do ponto de vista de trazer isto para a comunidade científica e discutir-se e chegar-se, quer dizer, eu vejo que a maior parte dos grupos que fazem este movimento são constituídos por mulheres. São a nível internacional, não é só aqui. Quer dizer, são mulheres que trazem este problema e dizem, olha, nós temos que ter atenção a este assunto. E elas vão chamando os homens para estes grupos de discussão e os homens vão se sensibilizando e vão participando também. Mas creio que o envolvimento e a presença da mulher, e à medida que temos mais mulheres cientistas, isso vai melhorando. Quer dizer, tem havido pesquisas a avaliar quantas mulheres aparecem nas publicações em revistas científicas como primeira autora de um artigo ou como última autora de um artigo. Isto a nível global. São poucas. E então, se essas mulheres não estão neste... Quando chega o momento da discussão e da tomada de decisão, aquele investigador que foi o primeiro autor, ele vai dizer, não, no meu estudo eu encontrei isto. Quer dizer, e acabamos sempre tendo a mulher em desvantagem, digamos, não sei se esse é o termo correto, no momento da tomada de decisão. Mas, infelizmente, isto é uma coisa global, não é apenas de Moçambique. Não sei se, com a hora que já estamos, se algumas querem dizer alguma coisa, alguns de vocês. O mundo, na verdade, tornou-se mais patriarcal do que matriarcal. Então, às vezes é um bocado difícil de superar isso a curto prazo. Mas com um pouco de esforço e sempre com essas comunicações, há de chegar uma altura em que a mulher também vai participar nesses trabalhos de investigação, porque é assim, por mais que não fosse experiência em homem, mesmo utilizando o animal, vão ao macho, não vão à fêmea, vão ao macho. Primeiro, a fêmea está interessada que se reproduza, que tenha mais animais de experiência ali. E então acaba ignorando essa parte. De tal maneira que quando já se implementa ou é posto do sexo feminino, os resultados são completamente contraditórios, né? Ou contraditórios. Bom, eu acho que como mulheres moçambicanas, portanto, falando exatamente de Moçambique, né, cada uma de nós aqui está inserida num determinado departamento ou área, então cada uma de nós tem de fazer o seu melhor. Aliás, cada uma de nós já faz o seu melhor. E ao lado dos homens que têm, né, esta sensibilidade, portanto, acho que podemos fazer um Moçambique melhor. Vai levar o seu tempo, mas eu acho que um pouquinho de cada vez nós conseguimos fazer o maior, vamos assim dizer. Ok, muito obrigado a todos. Já são 6h18, já começamos às 16h30, devia ser às 16, mas às 16h30. Agradeço a Esperança, a Flora e a Sheila. Muito bom debate, com várias ideias muito interessantes, uma discussão muito positiva e muito interessante. Agradeço a presença de todos, de estarem aqui e as questões postas, e dou por encerrado o debate. Muito obrigado.